Oi, gente, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Hoje, aqui na cidade de Recife, nós vamos mostrar uma Recife cultural para vocês, uma Recife diferente. Então, vem comigo. Recife é a capital de Pernambuco e ela faz parte da região do Nordeste e ela é formada por planícies aluviais, isso significa que é plana, né? Ela tem ilhas, penínsulas, manguezais, tem rios, mar, como sua principal característica. Recife também é a cidade nordestina com melhor índice de desenvolvimento humano, tá? O IDH. Em 2017... O último censo, né, o censo de 2017, falava que a cidade tinha aproximadamente 4 milhões de habitantes. É uma cidade bem grande. Recife também é a metrópole mais rica do Norte e Nordeste. E é a 7ª do Brasil mais rica. Ela é a mais antiga entre as capitais brasileiras, tá? E foi fundada no ano de 1537. Ela foi a mais rica capitania do Brasil colônia. Ela era conhecida no mundo todo, né, no mundo comercial todo, graças à cultura de cana-de-açúcar e o pau-brasil. No século XVII, a cidade foi por 24 anos sede da colônia da Nova Holanda, que teve como um dos administradores o conde Maurício de Nassau. E aí, após a expulsão dos neerlandeses, feita na insurreição pernambucana, o Recife, então, emerge como a cidade mais importante de Pernambuco, tendo uma grande vocação comercial influenciada principalmente pelos comerciantes portugueses, os chamados mascates. E foi aí que a capital, nesta época, deixa de estar em Olinda, falando a grosso modo, né, e vem para cá virar a capital do estado. Tem muitos nomes, né, muitos apelidos dados à cidade de Recife, mas a mais carinhosa, sem dúvida nenhuma, e mais conhecida é que ela é a Veneza brasileira, por ter aí os seus rios, né, os seus passeios aí nos rios, tanto Beberibe quanto Capibaribe. Nós vamos encontrar em Recife um patrimônio barroco muito bonito, como a gente vai ver a seguir. Essa é a Basílica Nossa Senhora do Carmo, tá? Então, ali encontra-se a Basílica e o Convento Nossa Senhora do Carmo. E também nesse local, parte do Palácio Boa Vista ainda se encontra lá, tá? Então, assim, olha, a Basílica e o Convento é um conjunto arquitetônico católico que pertence à Ordem Carmelita, né? Por isso do Carmo. E ele é muito imponente, como vocês podem ver, tá? A frente da Basílica é muito imponente. Ela tem muitas voltas esculpidas na pedra e a torre de 50 metros de altura. É a torre barroca mais alta do Brasil, gente, tá? No interior tem muitas talhas douradas, é muito bonito. No pátio desse conjunto, né, entre a Basílica e o Convento, ficou exposto a cabeça do líder quilombola Zumbi dos Palmares. Ela ficou exposta até a completa decomposição. E no convento encontra-se enterrados os restos mortais de Frei Caneca. Após a expulsão dos holandeses em 1654, então a Ordem do Carmo se estabelece em Recife e a Câmara de Olinda doou aos religiosos carmelitas o Palácio da Boa Vista, ou Reduto da Boa Vista. Ele foi construído por João Maurício de Nassau em 1643, no qual foi instalado um hospício com capela. O convento de Nossa Senhora do Carmo foi posteriormente construído, aproveitando parte do pátio central, né, e parte do Palácio da Boa Vista. E, gente, é importante dizer que o Palácio da Boa Vista, né, ou Reduto da Boa Vista, era o lugar de lazer, de descanso
ou seja, era a casa de Maurício de Nassau, tá? Gente, essa é a Basílica da Penha, ele é um templo católico, né, romano, pertence à ordem dos frades menores capuchinos. Os frades residem no primeiro convento capuchino do Brasil, que fica anexo à Basílica. O oratório foi construído em 1655 pelos franciscanos capuchinos, franceses, e depois ele foi ampliado no mesmo ano. Mas esse templo atual ele é em estilo neoclássico, tá? Ele foi construído entre os anos de 1869 e 1882. Tá aí um convite para vocês virem conhecer Basílica Nossa Senhora da Penha. A Ponte Maurício de Nassau, ela interliga os bairros do Recife, né? Recife Antigo, lá Marco Zero, e Santo Antônio. O projeto da ponte teve início em meados de 1630, mas recebia pressão de importantes empreendedores, né? Comerciantes, que tinham sua renda focada nessa interligação da ilha com o resto da cidade. A ilha seguia superlotada e seus terrenos começavam a desvalorizar, e um monte de terra lá do outro lado para ser ocupada. Então, a lentidão no transporte e a falta d'água na ilha deram força necessária para que o projeto prosseguisse. 8 anos depois, iniciou-se os estudos para dar início à construção. E aí, em 1630, o então conde Maurício de Nassau ordenou a construção de um pilar de pedra com 12 metros de comprimento para analisar a força da correnteza e demonstrar publicamente que tinha interesse na construção da ponte. Já em 1641, ele abre o edital. E aí quem vence a concorrência do edital foi o judeu e arquiteto Baltazar de Afonseca, assegurando que ele terminaria a ponte dentro de um prazo de 2 anos. Então, em 1642, ele iniciou a obra, já com 15 pilares construídos, mas logo no ano seguinte a obra teve que ser paralisada. Com medo de ser humilhado, o que o conde fez? O conde toma a frente da construção e investe o seu próprio dinheiro no projeto. E aí ainda faltavam 10 pilares de pedra e o orçamento estava estourado. Então o que o conde fez? Ele resolve usar madeira resistente à água ao invés de pedra. Então a ponte foi inaugurada em 28 de fevereiro de 1644, com o nome de Ponte do Recife. Parte em pedra, parte em madeira. Ela tinha o dobro do tamanho, a primeira ponte, e ela ganhou o título de primeira ponte do Brasil. E por que ainda está em funcionamento? A mais antiga. Na extremidade da ponte foram construídas 2 arcos, por ordem do conde, claro, nos quais um deles tinha uma porta que podia fechar. E aí qual era a ideia? De cobrar aluguel, de cobrar pedágio, na verdade, né? Então, veja, a ponte já foi reformada várias vezes, mas essa é a primeira grande ponte do Brasil, esta é a mais antiga ponte do Brasil e essa é uma ponte muito importante que também mostra aí a evolução da história da cidade de Recife.